Lendo e aprendendo. Então vamos ler para a gente aprender. Aprender. Não é ler e entender o que está escrito aqui como se fosse para hoje. Não. Aqui foi escrito em um tempo para um povo, para a geração de Jesus. Tudo isso foi para a geração de Jesus. Hoje nós já somos abençoados, somos agraciados pela morte de Cristo. Então, em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao 16, diz assim: Finalmente, apareceu Jesus aos 11 discípulos, né? Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Jesus censurou aqueles 11, né? Porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Então, porque Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois apareceu a 2 discípulos, e esses que agora estavam à mesa, que Jesus censurou-lhes, ele não acreditou naqueles que viram, né? Porque com certeza a Maria Madalena, os 2 discípulos que viram, que eu agora esqueci, que Jesus apareceu a eles primeiro, né? Com certeza eles falaram para os 11, né? E eles não deram crédito, eles não acreditaram, como hoje ainda as pessoas ainda não dão crédito no Evangelho de Cristo. Então vamos continuar aqui, né? Eles não deram crédito, né? Aqueles que o viram, né? Jesus depois que ressuscitou. E Jesus disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O evangelho foi pregado naquela geração de Jesus. O evangelho foi pregado a todo mundo, a todo mundo. Jesus deu ordem para pregar o evangelho. Quem cresce seria salvo e quem não cresce seria condenado. Agora, essa salvação e essa condenação não é para nós hoje o que a gente aprendeu, né? Será salvo, né? Salvação depois da morte, após a morte, né? Não é isso. Era salvação. Eles seriam salvos da grande tribulação, né, que iria acontecer. Quem cresce seria salvo daquela grande tribulação. E quem não cresce seria condenado àquela tribulação, que foi coisas horrendas. Tanto que ele diz na palavra de Deus, né, que nunca houve e nunca haverá guerra igual à tribulação, né? Que foi coisas que horríveis que nunca aconteceram e nem vai acontecer. Então a salvação era essa, a salvação da grande tribulação. Os que crescem que Jesus, o Nazareno, era filho de Deus, quem acreditasse, seria salvo daquela grande tribulação, né? E quem não cresce seria condenado. Ia viver aquela situação horrível, muito sofrimento, guerra, fome, pavor, era muito horrível. Não fala nem aqui, nessa Bíblia não fala o que realmente, as coisas todas que aconteceram, né? Eu tô para ler um livro a história, né, daquela época, além da Bíblia, né? Porque fala, né, fala mais dessa tribulação que foi horrível. Foi muito sofrimento ao ponto de uma própria mãe, né, ter o seu filho e comê-lo, infelizmente, né? A gente tem que falar isso porque essa é a verdade, tá? Então,
Quem crê e for batizado, né? Batizado pela palavra, né? Acreditar, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aquela grande tribulação. Então, isso aqui não é para nós. Foi para aquele povo, para a geração de Jesus. E esse povo passou por esse sofrimento, tá? Quem não creu. Hoje nós já vivemos a graça de Deus. Hoje nós já somos salvos. No Espírito, né? No Espírito, o que nós temos hoje que salvar é a nossa mente, como graças a Deus, a minha hoje é salva dos enganos religiosos. Hoje eu tenho paz. Então o ir de pregar o evangelho foi para aquele tempo, e foi pregado a toda a criatura. Hoje nem precisaria mais ficar falando, né, do evangelho. Hoje existe realmente a necessidade de falar, porque a religião continua, né, e muitos distorcem, né, essa palavra. Eles trazem esses acontecimentos para os dias de hoje. Não é para hoje, isso aqui já aconteceu. Hoje nós vivemos a graça de Deus. Hoje nós somos salvos no Espírito. Temos que salvar nossa mente da religião, que cada um fala o que quer, mas não explica realmente o que quer dizer essas palavras aqui. Quem lê hoje vai achar que é para hoje. Quem lê daqui a mais de 2000 anos vai ler como se fosse para o dia atual, mas não é. Aqui já passou, aqui já é passado, tudo aqui já se cumpriu. E hoje nós temos a graça de Deus em nossa vida.